Olá, estamos juntos mais uma vez para mais um Café Teológico. Hoje o nosso tema é bastante fascinante. Por que um pedaço de pão e um pouquinho de vinho fez com que Deus se tornasse refeição e caminho? É o nosso tema de hoje, Eucaristia. Vamos tomar um café? Estamos iniciando o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do Express Café, no centro da cidade de Curitiba. Tudo bem com você? Então prepare-se, porque o nosso tema de hoje é bastante interessante. O Café Teológico está no ar para discutir, para falar sobre Eucaristia. A palavra que vem do grego e significa ação de graças. É o sacramento da presença real de Cristo. Mas por que esta presença tão importante? Qual é o seu significado? Para discutir esse tema, eu recebo o padre Gilson Camargo, que trabalha atualmente lá na paróquia Santo Antônio de Orleans, em Curitiba, mas que também tem formação, mestrado em teologia. Exato, mestrado em teologia com especialização na área de liturgia e teologia dos sacramentos. Olha aí. E 28 anos de estrada no ensino da teologia dos sacramentos e, sobretudo, a maneira como nós devemos celebrar o mistério da fé. E por isso o tema de hoje é de fundamental importância e é apaixonante, e tomara que Deus nos dê a inspiração necessária para que nós possamos focalizar aquilo que realmente é o coração da vida da igreja. A igreja vive da Eucaristia, na Eucaristia que ela encontra a sua razão de ser. Agora vamos ver o porquê desta importância deste sacramento da Eucaristia. Perfeitamente. Está conosco também o teólogo e mestrando em teologia, Fabrício Catenacci. Fabrício, obrigado por estar aqui. Está fazendo o seu mestrado em... Hoje eu estudo Sagrada Escritura, estudo Sagrada Escritura. Eu fico até com vergonha, Sérgio, estar aqui diante de uma sumidade na área teológica, mas eu fico mais tranquilo porque dizem que biblista é meio metido, então o biblista sempre se mete a falar de todas as áreas, né? Na verdade, a Bíblia, como fonte da teologia, ela sempre vai alimentando a teologia sistemática, a teologia dogmática, certo, né? Especialmente nesse tema que é centro da nossa fé, que é a Eucaristia. Você também trabalha na CNBB e no CELAM. Isso, eu trabalho no CELAM. No CELAM nós temos uma rede de teólogos que fazem parte de um instituto teológico do CELAM, chamado ITEPAL. Por lá, estou tentando entender um pouco dessa loucura que é ser cristão no mundo de hoje, né? É um desafio bastante grande fazer uma teologia pública. Na CNBB eu faço parte de um setor que trabalha com a evangelização de universitários, chamado Setor Universidades. Eu trabalho também na PUC em Paraná, sou professor da pós-graduação em Maringá, específico daí na área bíblica, né? Na pós-graduação em Maringá e na especialização em Londrina. Como você pode ver, estamos bem servidos aqui para discutir esse tema. Então eu quero provocar você primeiro. Vamos pegar, já que você trabalha com o Velho Testamento, por que o pão sem fermento? Rapaz do céu, essa é uma pergunta boa, porque pão sem fermento é ruim pra caramba, né? É verdade. Por que será que esse povo terrível vai comer pão sem fermento? Na verdade, a tradição da ceia, ela é uma tradição muito antiga. Inclusive, a Páscoa que nós celebramos hoje, que nós falamos que tem uma origem no Antigo Testamento, ela não era originalmente uma festa religiosa dos judeus, na época chamada só de israelitas, na época do Antigo Testamento, né? Certo. Ela surge como uma festa comum das religiões arcaicas, aquelas festas que celebravam a natureza, que celebravam as plantações, festas de colheitas eram muito comuns, e com o tempo vai ganhando um significado religioso. Essa festa, com o tempo, diante do desenvolvimento de Israel, vai ganhando uma conotação bastante ligada à experiência de libertação que o povo sente no Egito. Uma experiência que foi feita de várias maneiras. Foi feita com algumas pessoas que o faraó permitiu que eles saíssem, com algumas pessoas que eram exploradas, que viviam em cidades localizadas nas montanhas, e que conseguiram de alguma forma encontrar um mecanismo diferente para viver de maneira mais livre. Certo. E assim com o tempo vão associando a experiência da libertação, que entra na tradição de Israel, e que vai ser ligada ao êxodo, àquela experiência da saída do Egito, e vão inserir tudo isso dentro de um contexto de ceia, já que as grandes festas eram celebradas junto com
cantos, danças, festa e naturalmente com comida, né? E assim então vai entrar a tradição do pão que é feito rápido, daquele pão que é feito... Na aflição. Quando o povo sai no Egito, diz a tradição bíblica do Êxodo, que vai entrar como... vai ser canonizado como a grande história do povo de Israel, o centro fundante da libertação está no Êxodo. E então vai se entrar como essa experiência daquela saída rápida do Egito, onde não dá tempo do pão fermentar. Com o tempo, por uma série de outros fatores também importantes para a história de Israel, o fermento vai sendo como que, entre aspas, demonizado. E por isso, por exemplo, na celebração do sábado, a mulher tinha que antes fazer uma varredura na casa, quando chegava ao final da sexta-feira, para que ela tirasse qualquer foco de fermento da casa. Nada podia fermentar. Não podia ter nada de fermento Perfeito. na casa para celebrar o sábado. Tá certo. E assim Deixa eu vir para o Novo Testamento aqui agora. Quando Jesus vai celebrar a última ceia com os discípulos, ele está celebrando a ceia judaica. Sim. Mas ele vai estabelecer um novo paradigma. O que acontece? A grande novidade é evidente que quando Jesus toma o pão em suas mãos, ele está seguindo o costume judaico. Após vem a refeição, após a refeição, ele toma o cálice e ele está seguindo o costume judaico. Porém, quando é que rompe com o costume judaico? Quando é que Jesus rompe com o costume judaico e que é para nós de fundamental importância na Eucaristia? Quando ele toma o pão e pronuncia as palavras: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, após a ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e pronunciou as palavras: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós, né? Então, a partir desse momento, por exemplo, vamos tentar compreender a mistagogia da Eucaristia. Na verdade, nós não comungamos um pão sem fermento. Até o momento em que o sacerdote invoca a presença do Espírito, pela oração que se chama epíclese, né? A invocação do Espírito, e pronuncia liturgicamente as palavras, este pão que até então era ázimo, ele recebe o novo fermento que é o próprio Cristo. Portanto, a Eucaristia, após as palavras da consagração, ela recebe o fermento novo que é o próprio Cristo, pela força do Espírito. Então, o pão, necessariamente, o pão da Eucaristia necessita ser ázimo para que ele receba o novo fermento. O pão da Eucaristia não poderia receber um fermento corruptível quando ele vai receber o verdadeiro fermento. Então, necessariamente, ele precisa ser o pão ázimo até o momento que pela oração da epíclese, da invocação do Espírito, e o momento em que o sacerdote, na pessoa do próprio Cristo, pronuncia as mesmas palavras do Senhor Jesus, este pão recebe um novo fermento. Então nós comungamos um pão fermentado com o novo fermento que é Jesus Cristo, pela força do Espírito. Deixa eu colocar um pouquinho de pimenta nessa coisa. Colocar pimenta no café. Seguinte, aquele momento do Êxodo, era um povo todo que estava ali celebrando aquela noite da véspera da saída do Egito. Até que ponto o quadro de Leonardo da Vinci vai restringir a 12 homens apenas aquela comunhão? Eram apenas 12 que estavam reunidos aquela noite? Você fez uma pergunta bastante difícil de responder, porque na verdade nós temos duas grandes tradições de narrativas a respeito da última ceia. Uma delas vai ser feita pela escola de Marcos, pelas fontes de Marcos, que depois vai influenciar Mateus. Outra delas, uma outra tradição, vai ser feita por Lucas. E depois, também, talvez a narrativa mais antiga que nós tenhamos da ceia é de 1 Coríntios. E alguns estudiosos vão tentar dizer que Lucas e 1 Coríntios têm uma tradição em comum. Qual o problema disso? 1 Coríntios ele não pode ser datado antes do ano 55, 60 depois de Cristo. E aqui nós temos então 30 anos de distância do fato histórico que aconteceu, daquela ceia e daquilo que entrou na tradição apostólica. Por isso é importante sempre, quando nós temos um texto bíblico em mãos,
compreender que esse texto ele passa por uma tradição bonita de escrita, uma tradição inspirada por Deus, guiada pelo Espírito Santo. E é por isso que o quadro do Leonardo da Vinci, ele vai se basear naquilo que ele vê nos relatos bíblicos. Agora, do relato bíblico para aquilo que aconteceu de fato, rapaz, ou seja, a gente tem dificuldades. Não tinha ninguém para tirar uma foto, postar a foto na internet, no Facebook, no Instagram, nada disso, né? Certo. Então, hoje, dentre os estudiosos que buscam reconstruir o Jesus histórico, nós já sabemos bem claro que sem novas descobertas arqueológicas, tem coisas que nós não conseguimos acessar. Tem pessoas que falam que tinham mulheres na última ceia, tem pessoas que falam que tinham muitas outras pessoas. Tem pessoas que dizem que ela foi celebrada na casa de uma tal de Maria, que era mãe de um menininho chamado João Marcos, que depois vai escrever o primeiro evangelho. Uma casa de 2 pavimentos, inclusive. Isso, exatamente. Agora, tudo é na base da conjectura, né? Certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero chegar... existe uma ligação muito estreita entre a Eucaristia e a ordem. E a ordem, né? Que na Quinta-feira Santa é o grande símbolo que acontece na celebração da quinta-feira, que é a ordem que também está nas palavras. Fazer isto em memória de mim. Perfeitamente. Me parece que é de fundamental importância compreendermos que nesta ceia está aquilo que a teologia chama o Colégio dos Doze. O Colégio dos Doze, este Colégio dos Doze que é a primícia da igreja. É interessante quando a gente estuda, né, em questão de teologia, esta dimensão teológica do Colégio dos Doze como primícia, porque nesta ceia estávamos já nós lá presentes. O Colégio dos Doze é primícia de toda a igreja. Desde o primeiro momento até o último, nós já estávamos lá. Assim como Cristo é a primícia da ressurreição. Perfeitamente. O Colégio dos Doze é primícia da igreja. Então, é muito difícil determinar a questão da presença. O que importa é que Jesus estava reunido com este Colégio dos Doze como primícia da igreja e, portanto, era toda a igreja que estava lá. E a igreja é formada pelos dois gêneros, masculino e feminino. Portanto, as mulheres não estão excluídas da ceia do Senhor, porque elas estão inclusas no Colégio dos Doze e, evidentemente, depois vem a questão do mandato do Cristo, fazer isto em memória de mim. Então vem justamente toda a beleza daquilo que é o sacramento da ordem, que seria interessante no próximo programa focar justamente essa questão. Sem esquecer o sacerdócio leigo também, falando dos dois gêneros teológicos. É preciso compreender o sacerdócio comum dos fiéis, né? E o sacerdócio ministerial, que são duas coisas que se complementam, ontologicamente distintos, porém um existe em função do outro. Seria um absurdo compreender o sacerdócio ministerial que não seja serviço ao sacerdócio comum dos fiéis. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Tem um tema importante também que você tocou, que é o tema do memorial, né? Quando se fala de fazer isso em memória, afinal, o que significa fazer em memória? Quando a gente fala de memória, a gente sempre pensa em lembrar de alguém, né? Mas, na verdade, o memorial, para um judeu, ele significava muito mais do que simplesmente relembrar de algum fato. É fazer presente. O que o padre dizia é bastante interessante. No memorial, o que é? Puxar o passado para o presente, puxar o futuro para o presente. Passado e futuro se encontram no presente. Então, nós não pensamos em uma ceia que aconteceu, que acontece de novo, nada disso. Ela não é histórica, ela transcende o tempo. Tem que ir além do tempo, né? A ceia que aconteceu no passado também. E que novamente acontece, a mesma ceia acontecendo. Não é uma nova ceia, é a mesma ceia que volta a acontecer. Difícil de entender, né? Mas aos poucos, esse programa tem esse objetivo também, de esclarecer essas coisas. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta, nós estamos apresentando esse programa aqui do Express Café, no centro da cidade. E na volta, a gente vai esclarecer alguns pontos que trazem dúvidas a todos nós sobre a Sagrada Comunhão. É só o tempo de um cafezinho e a gente já volta. Olá, estamos de volta com o nosso café teológico de hoje, direto do Express Café, aqui no centro da cidade de Curitiba. Estamos conversando sobre a Eucaristia com o padre
Gilson Camargo e também com o teólogo e mestrando Fabrício Catenassi. Nesse bloco eu gostaria que o padre Gilson Camargo explicasse o porquê desta cruz que está sobre a mesa. Por favor. Pois é, a cruz, né? A cruz é justamente o sinal da salvação em Cristo, né? E é interessante a recomendação litúrgica que sempre que houver uma celebração da Eucaristia, haja a presença da cruz. Por quê? Há pouco eu me referi às palavras do Senhor Jesus, né? Quando ele diz, tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei. A cruz, desvinculada dessas palavras, a cruz seria um assassinato de Pôncio Pilato. Não seria a doação de Jesus Cristo, porque ele não teria outra opção. Por isso, justamente, ele antecipa na ceia, nesta última ceia, ele antecipa a sua doação, a sua entrega, nas palavras, tomai e comei, tomai e bebei. Então, estas palavras da ceia, e que nós pronunciamos no momento da consagração, então essas palavras da ceia autenticam a cruz. Uhum. A cruz é verdadeira a partir destas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus na iminência da cruz, né? Ao passo que também a cruz autentica estas palavras. Não sei se me faz compreender rapidamente. Se ele dissesse estas palavras e chegasse o momento da cruz, ele desse um jeito de escapar, então as suas palavras seriam falsas. Sim. Porém, se ele chegasse até a cruz sem ter antecedido com as palavras, a cruz seria uma condenação, como foi dos dois ladrões, né? Então, a cruz é dom total de Jesus Cristo, como eu gosto de focalizar, até as últimas consequências, justamente quando nós compreendemos estas palavras. E estas palavras da consagração são compreendidas à luz da cruz. Por isso, a liturgia sabiamente nos pede que haja esta sintonia. E justamente daí o altar, daí nós entramos no mundo da liturgia. A beleza do altar como cruz e a cruz como altar. Há uma sintonia. O altar como cruz e a cruz como altar. É a vítima e o altar. Exatamente. Focalizado na palavra sacrifício. Padre Gilson, quem comunga e o Cristo, eles se fundem numa mesma coisa na hora da comunhão? É interessante porque se nós olhamos os alimentos no sentido normal, os alimentos, nós os integramos a nós. Com a Eucaristia, é o Cristo que nos integra a Ele. E nós passamos a ser, desde o batismo, porque a Eucaristia alimenta o batismo, é outra questão, o sacramento do batismo, né? Mas a Eucaristia vai nos incorporando, a tal ponto de chegar, como São Paulo diz aos Gálatas, já não sei mais se sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A Eucaristia nos provoca, a Eucaristia é provocante. É como se o Cristo dissesse, você tem coragem de um amor, de uma doação, assim como eu? Cada vez que você vai comungar, você deveria perguntar, tenho coragem para testemunhar a questão da martiria, né? Eu tenho coragem de testemunhar até as últimas consequências, porque o Papa Bento XVI, na última exortação pós-sinodal, Sacramento Caritatis, ele fala que o momento da distribuição e recepção da Sagrada Eucaristia é um momento de fundamental importância, às vezes liturgicamente tão pouco valorizado. Porque quando o sacerdote levanta o pão consagrado, onde ali está realmente presente, né, com a teologia tradicional, nós podemos dizer corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, e quando o sacerdote levanta e diz corpo de Cristo, o fiel tem a oportunidade e a graça de dizer amém, aceito, quero. E aqui justamente surge a mística de formar a igreja. Eu não posso comungar do Cristo sem comungar com a igreja. Sem comungar com... Portanto, naquele mesmo ato de comunhão, eu comungo o Cristo, mas eu comungo também toda a igreja. Então seria uma contradição comungar a Eucaristia sem um compromisso ético comunitário, de compromisso com a igreja. Quando São Paulo fala numa de suas cartas de que você pode estar comungando a sua própria condenação, do que ele fala exatamente aí? Porque isso é um problema sério, né? Porque
A gente ficou durante muito tempo olhando assim, quem tem direito, quem não tem direito, né? E daí se pergunta muito, e a misericórdia de Deus? Existem temas muito transversais aí para a gente entender essa realidade, Catenacci. Olha, Paulo é uma figura bastante interessante, né? E Paulo sempre foi muito preocupado com a sociedade do seu tempo. Na verdade, o que a gente tem com Paulo é um grande problema que acontecia no início da igreja. Porque a celebração da Eucaristia estava fundida com o que eles chamavam de... a palavra do amor? Aquela primeira celebração da festa do ágape, né? Que era uma festa grande, com bastante comida, onde se juntavam os mais ricos e os mais pobres. E agora, o que a gente faz? Se tem um dono de um escravo e um escravo, eles vão sentar na mesma mesa, no ágape, na Eucaristia, ou não vão? E aí é onde Paulo ele vai mostrando que todos nós somos corpo de Cristo, né? Na primeira e na segunda carta aos Coríntios, Paulo desenvolve muito bem, especialmente na primeira, a teologia do corpo de Cristo. E vai ensinar que não pode valorizar o mais rico, ou não pode deixar aquele que chega como pobre, chegar só depois do ágape para a celebração do pão consagrado ou do vinho consagrado. Não, todo mundo junto, fazendo a mesma coisa. E sobretudo amando, né? Porque se você não ama, e se você chega para celebrar a Eucaristia sem perdoar, aí a gente está... O Padre Zezinho vai compor uma música chamada Convite, onde diz assim, ali na mesa onde se senta o pobre, o renegado e o nobre, o leigo e o ermitão, por um momento, um segundo ao menos, todos nós nos igualaremos ao partir do pão. Que incrível. Essa é a ideia, né? É uma percepção teológica da Eucaristia belíssima, Perfeito. né? E eu acho que foi bem legal que a comunidade de Corinto era uma comunidade um pouco desregrada, porque graças a isso fez com que Paulo nos trouxesse esse grande ensinamento de saber discernir o corpo do Senhor. Se vocês vêm para encher a barriga com alimento, então fiquem em casa. É melhor que fiquem em casa, porque não são capazes de assumir um compromisso ético libertador. Eucaristia, então, é compromisso. Tem que ser. Sempre, né? Tem que ser. Uma palavra que muita gente não entende e causa, às vezes, conflitos, inclusive com irmãos de outras confissões, que é a palavra transubstanciação. A transubstanciação, para expressar uma mudança de intensíssima realidade, uma mudança total e radical, se usou e continua se usando a palavra transubstanciação. O que ela significa? Significa uma mudança radical. Isto que vemos é uma coisa, porém o que cremos é outra. O que vemos nos conduz ao que cremos, e então o que vemos se transubstancia naquilo que cremos. Isso é um milagre da fé. Isto é somente pela fé. Somente pela fé. Quando a gente olha para o fenômeno de Lanciano, por exemplo, esses fenômenos que a Eucaristia mostrou miraculosamente, nós estamos diante dessa forma, talvez, que Deus proporcionou a nós de mostrar que ali está realmente o corpo e o sangue de Cristo? Como é que a gente entende isso, Catenacci? Pode ser que sim, Sérgio. Uma coisa importante é que na transubstanciação, o corpo de Cristo significa muito mais que o simples corpo, né? Tanto que para um judeu não existe, por exemplo, só o corpo separado da alma. Para um judeu é tudo junto. Quando ele fala corpo, ele está querendo dizer todo ele. Então, quando nós falamos que esse é o corpo de Cristo, na verdade, Jesus estava dizendo, esse sou eu inteiramente, né? Por isso que depois a gente desdobra no corpo, sangue, alma e divindade. E dá para entender que está atrás disso tudo o corpo místico também? Naturalmente. Existe ali o corpo místico, a substância, né? A substância muda. O pão continua sendo pão, a matéria. Mas aquilo que está por trás, como o padre muito bem dizia, aquilo que está por trás dos olhos. Aquilo que os olhos não veem é exatamente a essência, a substância. Por isso que os milagres, eles são importantes, mas eles não podem ser essenciais, porque os milagres ainda permanecem no campo daquilo que eu vejo. Mas para aquele que experimentou uma Eucaristia bem feita, que sentiu a presença de Jesus, para essa pessoa não importa ter Lanciano ou não ter Lanciano. O que importa é que ela experimentou um dia. Dá para colocar aqui o pensamento de Exupéry, famoso, conhecido do Pequeno Príncipe? O essencial é invisível aos olhos. Para quem comunga, o essencial é invisível para os olhos ou não? O essencial é importante para os olhos também, porque a gente precisa ver de alguma forma. Porque senão Jesus não teria falado, né? Cada vez que vocês fizerem isso, estão comungando o meu corpo e bebendo o meu sangue. Vamos pegar um outro exemplo, então? A Eucaristia também era colocada por Lucas, por exemplo, na ocasião dos discípulos de Emaús, capítulo 24 de Lucas.
De repente, os dois discípulos estão na mesa junto com Jesus. Você é Jesus e nós somos os dois discípulos. Emaús? Emaús. Ah, sim. Estão em Emaús, já caminharam na estrada, Jesus está falando com eles. De repente, Jesus vai partir o pão e quando eles olham para o pão, Jesus desaparece. Já não está mais lá. Existem muitos motivos, muitas explicações teológicas, eu gosto de uma delas, que diz que Jesus desaparece porque ele estava presente no pão. Porque ali os discípulos podem ver e tocar. E é assim que a gente vai entendendo por que a celebração eucarística, a celebração mais importante do culto cristão é feita em uma mesa. Porque é onde nós, juntos, podemos ver Jesus no pão, na palavra e no irmão. Vamos aproveitar aqui então um bate-bola para tirar algumas dúvidas bem práticas. Padre, quem está em pecado mortal pode comungar? Pecado mortal significaria a ruptura com Deus, o que eu acho uma coisa bastante complicada. Cortar as relações com Deus. Evidente, se eu estou nessa situação, pela lógica, eu não devo me aproximar da Eucaristia onde está a presença do próprio Deus. Por que os casais separados não podem comungar? Na verdade, eles não podem comungar, são convidados a, por enquanto, não comungarem ali do corpo físico, material, do sacramento ali, da hóstia consagrada, mas são chamados a comungar espiritualmente, uma técnica complicada. Se por acaso eu chegar atrasado na missa, só na hora da comunhão eu posso comungar? Eu acho que nós devemos disciplinar os fiéis a não chegar atrasado. Agora, para Deus não há tempo. Depende muito do teu coração, para Deus não há tempo. Para Deus é sempre possível o teu encontro com o sacramento da Eucaristia. Se eu assistir 3 missas num dia, eu posso comungar todas as 3 vezes? O ideal é que você assista uma, participe de uma missa bem participada e aí as outras ficam mais tranquilas. Perfeito. A gente vai voltar a esse tema em breve, porque ele é muito extenso, ele é muito complexo, muito instigante, e voltaremos até ele. Quero agradecer ao meu querido padre Gilson Camargo, por ter estado mais uma vez conosco, já estivemos algumas vezes. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de nos atender. Que bom, obrigado. É uma alegria imensa poder ajudar os nossos irmãos católicos, né, a viver mais intensamente o mistério da fé. O mistério da fé que é a Eucaristia. Fabrício Catenacci, teólogo, mestrando em teologia, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Adorei conhecer também, a gente faz mais bate-papos teológicos com um cafezinho gostoso. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora e até o nosso próximo encontro, sempre com um tema interessante para a gente tomar um café bem gostoso aqui no nosso Café Teológico. Até breve.